Pai. Obrigada, Senhor, porque você é o nosso Pai, porque você nunca nos deixa só, porque você não nos desampara, Senhor, porque nós temos um dono, Pai, e nós podemos descansar, Senhor, nos teus braços, porque verdadeiramente você cuida de nós. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos firma e nos sustenta, porque nós temos plena convicção de tudo aquilo, Senhor, que nós somos em Ti. Obrigada, Pai, te agradecemos pela palavra desta noite. Eu sei que você vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada. Pode sentar, queridos. Graça e paz, amém? Boa noite, vocês estão bem? Aleluia, Deus é muito bom. E Ele tem cuidado de nós. Aleluia. E hoje à noite eu queria falar sobre uma coisa muito comum desses últimos dias. Eu vou falar sobre o medo. E eu estava meditando sobre isso, eu não sei se os irmãos sabem, acredito que a maioria não sabe. Eu sou psicanalista. E a procura tem sido muito grande. Eu digo que, infelizmente, esses cursos são as profissões do futuro. Né? Psicanálise, psicologia, psiquiatria. Porque, infelizmente, queridos, a sociedade está muito doente. Existem muitas pessoas doentes e essas pessoas estão muitas vezes ao nosso lado. Mas a gente não tem percepção para entender a dor do outro. E hoje eu queria falar sobre isso para que nós que somos igreja, nós tivéssemos percepção de quando essas pessoas se aproximam de nós e o que é que a gente vai fazer. Porque na palavra tem solução para todas as coisas, né? E muitas pessoas estão doentes e estão aqui dentro da igreja. Porque a palavra chegou ao coração, a salvação ela é completa, mas existem áreas que ainda não foram alcançadas por essa salvação. E cabe a nós ministrar a essas pessoas a palavra que nós já temos e que nós já conhecemos. Eu fiquei chocada porque uma amiga minha me procurou e ela estava desesperadíssima. Ela é professora universitária. E uma amiga dela tem um filho de 22 anos. E esse jovem de 22 anos, ele tentou o suicídio na frente da irmã de 13. Ele pegou uma faca e se esfaqueou na frente da irmã. E a pergunta que não queria calar na família era: qual a razão que um jovem de 22 anos, de uma família bem estruturada, de conhecimento, universitário, chegar a tal ponto? E essa minha amiga, ela estava desesperada pelo que aconteceu com o jovem, filho da amiga dela, mas principalmente porque ela tem 2 filhos. E ela disse: Kessia, eu estou desesperada, porque eu sou professora universitária. E quase todos os dias chegam informações que um namorado de uma aluna tentou suicídio, que um filho de outra pessoa tentou suicídio. E isso no meio dos jovens está muito grande, porque tentativa de suicídio não dá ibope, né? Assim, você não ouve. A gente escuta quando alguém finalmente consegue. Mas, na verdade, essa tentativa de suicídio é uma tentativa desesperada para arrancar algum tipo de dor. E as pessoas, elas não são sensíveis a essas coisas. Mas nós não somos assim. Nós temos sensibilidade e percepção espiritual para reconhecer quando essas pessoas estão assim e chegar até elas. Não é verdade? E eu pesquisando, estudando sobre o medo para falar para vocês, porque a gente sabe, todo mundo sabe o que é medo. Se perguntar aqui o que é medo, todo mundo vai saber. Mas, de fato, ele é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, real, hipotético ou imaginário. É fobia, pavor, terror. O pior, querido, é que o diabo tem entrado nesses perigos imaginários. Já existe muito perigo real, ou seja, você está dentro de casa, você tem medo de sair, você tem medo de ladrão, porque pode ser assaltado, acontece. Não é verdade? Então, você está no supermercado, você fica aflito, você vai tirar um dinheiro de um banco, você fica aflito. Isso é um perigo real. Só que o diabo está atuando nos perigos que não existem. Ele coloca na mente das pessoas uma ansiedade com relação àquilo que passou e ele não pode mudar.
uma ansiedade com o futuro que ainda não chegou e ele fica extremamente preocupado. E essa pessoa, ela vive num extremo estado de ansiedade. Essa ansiedade motivada por um medo. E isso tem acontecido dentro de casa. A gente vê adolescentes extremamente ansiosos. A gente vê crianças muito ansiosas. E isso vai desenvolvendo muitas coisas. Desenvolve compulsão, desenvolve um comportamento de hiperatividade. E muitas vezes a gente não sabe. Só que quando a gente senta e conversa com os filhos, eles começam a falar, né? Porque criança fala. Então, se a criança ela tem medo do escuro, acontece muito quem tem filho pequeno. O que é que você faz? Você tem que, não adianta você simplesmente fingir que aquilo não existe, porque para a criança medo é real, aquilo é verdadeiro, e você vai dar lucidez a essa criança, não simplesmente desacreditando naquilo que ela está dizendo, porque para ela aquilo é verdade. Então, você mostra embaixo da cama, você mostra dentro do guarda-roupa, você começa a ministrar essa criança sobre o que é medo. E aí começa, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E isso, queridos, nós temos que fazer a partir das nossas crianças. Porque quando ela crescer, ela vai estar plenamente convicta dessa verdade e ela não vai ser assolada por esses medos como acontece hoje na atualidade. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu gosto muito da outra versão que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, só nesse versículo a gente já tem bagagem suficiente, só num, eu só li um, para enfrentar esse medo. Por quê? Se Deus não nos deu o espírito de medo, significa que o medo vem do diabo. E se o medo vem do diabo e ele é um espírito, você ora, repreende e expulsa. Amém? E daí vem a consciência do que você recebeu. Você recebeu o quê? Você recebeu poder, você recebeu amor e equilíbrio. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que está centrada naquilo que ela é, naquilo que ela pode e naquilo que ela tem. E isso não é o chavão que muitas vezes as pessoas dizem, e eu quero que nós atentemos para isso, para que a palavra não seja tão conhecida de nós, que quando eu digo aqui, porque Deus não nos deu, você já repita. Porque o diabo tem nos roubado a libertação por causa do conhecimento que você já tem antecipadamente do versículo. Eu digo como uma vã repetição, e não com revelação. Vocês estão entendendo? Então, o que é uma vã repetição? É eu dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me leva junto para águas de descanso. Eu recitei um salmo. Mas você ter consciência que você tem um pastor, que esse pastor lhe guarda, que ele lhe conduz à tranquilidade em momento de inquietude, é diferente de eu saber simplesmente recitar um salmo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não basta você saber, você tem que experimentar aquilo que Deus tem. E você só sabe disso, querido, quando a circunstância se levanta. É muito fácil, nós estávamos conversando esses dias na minha casa, você simplesmente conhecer a palavra, você saber a palavra e você não experimentar dela quando você precisa. Porque a circunstância levanta na minha vida e na sua. A diferença é aquilo que você sabe. O que é que você vai fazer com o conhecimento que você tem? Então, quando eu digo que o amor, vamos para o outro versículo, 1 João 4,18, aleluia, que diz, é muito lindo, oh meu Deus, eu amo o Senhor. 1 João 4,18, aleluia. Diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Por que é que as pessoas não têm recebido daquilo que elas precisam receber do Senhor? Porque elas vivem em medo. Porque o medo produz tormenta. E as pessoas vivem atormentadas por esse espírito que fica trazendo mensagens que não são verdadeiras, são imaginárias, mas que para essas pessoas é real. Eu queria ler para vocês uma definição mais científica sobre o medo. Por quê? Nós hoje estamos no culto de doutrina. Doutrina é ensino. Ensino da palavra. E nós estamos aqui para estudar, amém? E o conhecimento, querido, natural, nos dá bagagem para alicerçar aquilo que a gente sabe no Espírito. Então, isso vai nos ajudar a identificar pessoas que estão passando por isso, para você ministrar isso sobre medo para elas. Amém? E diz assim, diz que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O pavor é a ênfase do medo. O medo é provocado por reações químicas do corpo, sendo iniciado com uma descarga de adrenalina no nosso organismo, causando aceleração cardíaca e tremores. Pode provocar tensão exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão e pânico. Medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação e crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo, que libera hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. O medo, queridos, ele é tão real que ele passa de ser uma coisa da mente para o corpo. Ele deixa de ser uma reação só psicológica para ser uma reação física. E muitas pessoas, eu quando tinha a clínica de estética, era muito comum as pessoas chegarem e conversarem. E uma quantidade altíssima de pessoas que se tratavam lá, ela tinha síndrome do pânico. É uma coisa terrível, porque aconteceu comigo, eu estava atendendo uma paciente, ela estava deitada lá na minha cadeira e ela começou a suar. A suar e a ter calafrio e a ter desespero. E eu digo, o que é que está acontecendo? Você está passando mal? Ela disse, não, é porque eu tenho síndrome do pânico. E eu não costumo sair de casa. Quando eu saio de casa, acontece isso. Eu digo, como assim você não sai de casa? Ela disse, não, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de tudo. Tem medo de dirigir, tem medo de andar na rua, tem medo de estar dentro de casa, tem medo de estar do lado de fora, tem medo do escuro, tem medo de absolutamente tudo. E a gente escutando isso parece ser um extremo exagero. Só que a estatística tem sido terrível. Né? Eu estava estudando esses dias e o professor falou o seguinte, que de cada 2 pessoas, uma vai ter doença de ordem psicológica. Significa que 50% das pessoas vão ser atormentadas por algum tipo de problema psicológico. Queridos, nós não podemos aceitar essa estatística. É um índice muito alto. Né? Já outra estatística dizia que de cada 10 pessoas, 7 ia ter doença de ordem psicossomática. É um número astronômico, significa de cada 10 pessoas doentes, 7 a doença é psicológica. É bom por um lado, porque se você tratar a mente, o corpo está saudável. Agora, como essa pessoa vai tratar a mente se ela não sabe? Como ela vai se cuidar se ela não sabe? Então, geralmente, essas pessoas começam a ir especialista e não descobrem nada, porque é doença de ordem psicossomática. Mas a palavra nos dá libertação. A palavra traz esclarecimento. E quando a luz chega, a revelação chega, você lança isso embora. Amém? Então, nós não vamos aceitar nenhuma definição de medo, de fobia, de pavor. Eu já tive algum problema nessa área, foi depressão pós-parto. Glória a Deus, foi num período curto, mas de muito sofrimento. Porque eu que já estudava, que já tinha conhecimento, comecei a diagnosticar. Eu digo, eu estou com depressão pós-parto. 5 dias depois do parto, eu não dormia. Ficava ligada e começou a tormenta. Querido, é tão real que você acredita que aquela mentira é uma verdade, porque seu corpo está sentindo. Você pensa que vai morrer. E a angústia e a agonia é tão grande que você quer morrer. Por quê? Eu digo, porque se eu morrer, essa agonia passa.
Eu lembro, depois de 5 noites sem dormir, eu cheguei no neurologista, eu digo, pelo amor de Deus, doutor Roberto, passe não era calmante não, eu queria que ele me dopasse. Me deu uma coisa para dopar. E qual era o maior problema que eu tive naquela época? É porque eu já conhecia a palavra. Eu tinha o conhecimento da palavra, eu tinha a revelação da palavra, e eu não entendia por que era que eu estava passando por isso. Eu disse, Senhor, não aceito. Eu orava, eu saía andando na casa, orando em línguas, eu ficava ministrando para mim, eu sou uma pessoa de fé. Eu não aceito isso. E Deus é tão bom, querido, que Ele coloca anjos no nosso caminho. E aquele médico foi um anjo do Senhor, ele é cristão. Ele sentou comigo e disse assim, minha filha, olha, tenha calma, você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Eu disse, estou, doutor Roberto, agora, pelo amor de Deus, me dê uma injeção para eu chegar em casa dormindo, porque eu não aguento mais. Ele disse, eu quero que você preste atenção só no que eu vou conversar com você agora e depois eu passo um remédio. Aí eu disse a ele que eu estava angustiada porque eu conhecia a palavra e eu não estava conseguindo vencer. E ele disse assim, ele disse, olha, isso é uma questão física, química, biológica. Então, significa que o seu organismo, depois do parto, houve uma reação química que, infelizmente, liberou hormônios que está lhe deixando assim. Agora, não significa que você não tem fé. Não significa que você não confia no Senhor. Sabe por quê? Você lembra de Jesus quando estava no Getsemane? Eu digo, lembro. A Bíblia diz que ele estava profundamente triste. Você sabe o que é uma pessoa profundamente triste? Eu disse, sim, uma pessoa profundamente triste. Ele disse, não, é uma pessoa deprimida. É uma pessoa no nível de ansiedade tão elevada que chegou a suar sangue. Você tem noção do que é uma pessoa que sua sangue? Eu disse, doutor, eu acho que é uma coisa terrível, né? Ele disse, pois é. Jesus, ele experimentou o maior nível de depressão que alguém podia experimentar. E ele era Jesus Cristo. Agora, ele experimentou e ele venceu. Então, não se martirize, porque se Jesus passou, você pode passar e você vai esperar. Amém? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que as circunstâncias se levantam? Levantam. Nós temos a palavra? Temos, não significa que não vem, mas que pode vir, mas que você vai superar. Porque se eu ignoro os sintomas, querida, eu não trato. E o que acontece muitas vezes hoje na igreja é isso. É porque, como nós temos conhecimento da palavra, nós ignoramos alguns sintomas. E não é bíblico você ignorar os sintomas, porque a fé não nega os fatos. A fé, ela vai lançar lucidez diante daquilo, mas ela não nega que aquilo está acontecendo, porque isso não é fé, isso é mentira. Agora, independente dos fatos, independente das circunstâncias, você vai falar, você vai declarar, você vai crer e a circunstância tem que mudar, porque não existe nada que a palavra de Deus não possa mudar. Amém? Então, quando você vê alguém, querido, que está passando por isso, tenha sensibilidade para chegar junto. Não adianta você chegar só com a palavra lançando culpa na pessoa, porque culpa nunca libertou ninguém. Mas, pelo contrário, você acolhe aquela pessoa, faça ela entender que existe uma solução. E a solução é a palavra. Amém? Então, lá em Isaías 41, vamos lá? Isaías 41, 10. Isso tudo, queridos, é para que a gente tenha pleno conhecimento daquilo que a palavra fala acerca de algumas coisas. Porque quando a gente está plenamente convicto, não existe nada, absolutamente nada, que faça a gente voltar atrás. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não tem medo que resista à mão de Deus. Porque quando a gente tem convicção de que Deus está conosco, que diz, eu estou contigo, não tenha medo, eu sou seu Deus, eu sou seu pai, eu sou seu dono, eu cuido de você, eu vou lhe fortalecer e vou lhe ajudar. Então não existe absolutamente nada, querido, que esteja fora disso. Deus é pai, Deus é dono, ele está com você, ele te fortalece e ele te ajuda. Ou seja, não existe nada a temer. O que foi que Deus disse a Josué? Josué, olha, é o seguinte, você só precisa ser forte
e ser corajoso. Ou seja, não tenha medo, Josué. Por quê? Porque eu sou o teu Deus e eu vou com você. Para onde você andar, eu estou lá. Lá no Salmo 139 diz o quê? Se você subir no céu, Deus vai estar lá. Se você descer, Deus vai estar. Se você está deitado, Deus está lá. Não existe um lugar para onde você vá que Deus não te acompanhe, querido. Então não existe medo que resiste à presença de Deus. Não tem como, a não ser que você se afaste dessa presença. Mas quando a gente tem plena convicção de aonde a gente está, essa presença nos sustenta, nos fortalece, nos firma. Eu vi um exemplo muito interessante que eu não esqueci. Eu sou péssima de guardar a história. Mas esse foi tão forte que eu não esqueci e vou dizer para vocês. Acho que alguns já ouviram. Existe no circo aquele cabo de aço que a pessoa anda, trapezista é só quem anda no trapézio, né? Quem anda numa bicicleta num cabo de aço. É uma coisa assim bem poderosa, né? Você andar num negócio, num cabo de aço, em duas rodas, eu digo, meu Deus do céu. E lá o animador do circo fazendo aquele auê, né? Daquele homem que ele era renomado no mundo inteiro e disse, vocês acreditam que fulano de tal consegue? E o povo do circo, eu acredito. Você acredita mesmo que ele não vai cair? Não, ele não vai cair, ele vai conseguir. Você confia que ele vai passar? Eu confio. E perguntou, quem na plateia tem coragem de ir na garupa com ele? O povo se calou. Porque uma coisa é eu acreditar que o camarada vai passar. Outra coisa é eu estar lá na garupa. Querido, a diferença de você acreditar e confiar em Deus é exatamente essa. Quando a gente confia no Senhor, a gente monta na garupa e a gente não quer saber para onde ele vai, porque a gente sabe que ele está com ele. Ele está conosco, então eu quero que você entenda isso. Eu vou estar na garupa do Senhor. Fazer como Moisés disse, olha, se não for com o Senhor, eu não vou para lugar nenhum, eu não saio daqui. E a gente tem que ter posições fortes, porque Deus já nos disse que estaria conosco. Ele não disse que vai nos deixar, ele disse, olha, eu nunca vou lhe deixar. Você nunca vai estar só. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Será que é muito tempo? Até a consumação dos séculos. Queridos, é essa convicção que faz a gente permanecer firme. E quando se levantam circunstâncias, simplesmente você não arrede o pé. Porque a circunstância é que tem que fugir. Amém? Então, eu li um salmo, eu estava conversando com meu marido, eu anotei errado você nem precisa abrir, agora é a certa, Salmo 56, no versículo 11 diz assim, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo, o que pode me fazer o homem? Querido, quando nós pomos a nossa confiança no Senhor, esse tipo de confiança que anda na garupa, não existe nada que possa nos tirar desse lugar de confiança. Não existe circunstância nenhuma que nos faça temer. Não existe ninguém que vai abalar essa segurança quando nós estamos firmes no Senhor. Amém? E eu achei essa definição maravilhosa. Faça aquilo o que você receia e a morte do medo é certa. Ou seja, o medo tem que ser enfrentado. À medida que você vai enfrentando, alguns medos têm que ser em dose homeopática. Você não pode, você tem medo de cobra, por exemplo. Você não vai pendurar uma cobra no seu pescoço, não é isso. Mas você vai lançando lucidez no seu medo, por exemplo. Eu tinha pavor de rã, que para o meu marido é gia, para mim é rã. Aquelas bem pequenininhas, que não faz nada com ninguém, só pula e é gelada. Mas era um pavor tão grande, tão ridículo e tão absurdo que eu ficava desesperada. Agora eu olhava e meu pai dizia assim, minha filha, olha o tamanho da bichinha. O que é que ela pode fazer com você? Eu digo, nada, pai, mas eu morro de medo desde pequenininha. Era um pânico terrível. E uma bicha feia dessa pulou, eu estava grávida de Priscila, de 7 meses, pulou na minha barriga. Quase que eu coloco a menina para fora. Eu estava grávida e de repouso. Eu saí, eu dei uma carreira. Eu digo, meu Deus, vou ter a menina agora. Jesus me ajude. Medo de uma rã. Agora me diga o que essa bichinha podia fazer contra mim? Nada. Aí o que é que você faz? Eu não pego ainda. Só que se ela está lá e eu estou aqui, eu olho para ela e digo assim, você não pode fazer nada comigo.
Parece coisa de gente doida, mas eu digo assim mesmo, eu digo, ó, tudo é tamanho de nada, o que é que vai acontecer? Então, eu já consigo passar por perto, porque eu entendo que ela não pode fazer nada. Eu não vou para muito perto porque ela pula. Aí se pular em cima de mim também já é apelar para a boa vontade de quem está superando o medo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, enfrentar o medo é mais ou menos isso. Você vai enfrentando paulatinamente. Até quem sabe chega um dia, quando acontecer, eu digo, ó, eu já peguei numa ranzinha. Eu não peguei ainda porque não precisa, né? Mas tem situações que a gente precisa enfrentar e pegar. Né? E essas coisas, eu vou contar uma que eu enfrentei de verdade, foi essa semana. Não foi uma rã, foi uma coisa mais séria. Eu estava no Rema com o Anderson no final do expediente e a gente veio num trânsito terrível. Final do expediente, vocês sabem mais ou menos como é. E eu estava tendo umas dores no peito. Uma dor e uma dor muito forte. E eu olhei para ele e disse, amor, eu estou sentindo aquela dor. Uma dorzinha fraquinha. Ele disse, como é essa dor? Mas isso é gases, não é nada não. Eu digo, mas está aumentando. E dentro do carro. Eu disse, amor, está muito forte. E o carro não andava. Eu dizia, ande, meu filho, pelo amor de Deus, ande, vamos para o hospital. Amor, está muito forte a dor, está muito forte. Ele disse, minha filha, não tem para onde eu andar não. Não dá nem para ir para frente, nem para trás, nem para sair. O trânsito, queridos, a dor começou a aumentar. Começou a aumentar. E foi uma dor tão forte, que eu comecei a ficar sem respirar. E dali o diabo já lançou o quadro, mas eu vi um quadro todo. Pense numa imaginação criativa, é a minha. Olha, eu já vi desmaiada dentro do carro, morrendo sufocada, porque eu quero que ele podia fazer. Ia sair comigo para onde? Nem para levar para um hospital, para oxigênio. Eu digo, que oxigênio no meio do trânsito? E o diabo lançou uma coisa assim, eu digo, meu Deus, eu vou morrer sufocada dentro de um carro. Meu Deus. Só que, glória a Deus, que a velocidade da mente é muito rápida, mas a velocidade do espírito ainda é mais. À medida que o diabo lançou todas as circunstâncias, eu abri minha boca, eu digo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de morte, não sei de onde você vem, mas você vai sair, eu estou curada. Coração, você não vai parar, eu repreendo todo infarto, eu repreendo AVC. O que eu me lembrar de nome, eu digo. Porque não é por falta de um nome, não. E sem respirar, eu repreendo em nome de Jesus, está repreendido, amor. Aí ele começou dirigindo, orando, eu digo, eu repreendo em nome de Jesus, eu digo, eu não sei nome não, comecei a orar em línguas, porque quando você não sabe, e orava, só que o ar não vinha. E você vai ficando ansioso, e o ar deixou de vir, o coração começou a acelerar, a vista começa a embaçar, o corpo começa a ficar dormente, você diz, é agora que eu morro. Eu não aceito, eu não vou morrer em nome de Jesus, eu repreendo espírito de morte, eu não aceito. E orei. Ele encostou o carro num canto lá que encontrou, a gente achando que era uma clínica. Quando olha, não sei o que, funerário, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Eu digo, homem, que negócio errado foi esse? Fiquei boa, né? Fiquei boa. Ele disse, minha filha do coração, você não morre não. Aí eu saí, um negócio tão bonito, não sei o que, da mulher. Achei que era uma clínica da mulher. Fui crente para tirar a pressão. Funerária, eu digo, meu Deus do céu, olha, ele está repreendido. Nisso ele lá pedindo informação, eu já saí, perguntei onde tinha um hospital, saí eu quase correndo no meio da rua, isso doente do coração. Correndo no meio da rua atrás do hospital, olha, se não fosse trágico era como, porque na hora foi terrível. E cheguei, cadê que ninguém vinha socorrer para tirar uma pressão? Aí nisso você já vai ficando mais calmo, eu continuei orando, ministrando para o meu espírito, ministrando para a minha alma. Né? E você vai chegando à lucidez normal. E eu disse, sabe uma coisa, não é nada não. Porque se fosse um infarto eu tinha morrido. Não tinha morrido porque tinha orado. Né? Então assim, você começa a entender. O diabo lança circunstâncias, mas a Bíblia diz que Deus dá o livramento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, querido, não era não. Eu digo, olha, aí eu já fui ficando calma, mas chorando de dor. Ele olhava para mim e fazia, tá melhor. Eu não queria falar, eu fazia só assim, né? Porque eu digo, eu não vou nem dizer que não tá, porque E a dor era muito forte, muito forte. Mas aí eu fui ministrando, foi passando, verificou a pressão, quando eu vi que a pressão estava normal demais. Aí chegou em casa, ele me deu aquele conforto. Ele disse, minha filha, fique tranquilo, do coração você não morre. Você dá de cara com funerária, sai correndo no meio da rua, depois sua pressão ainda está 11/9, não tem como, olha que coisa boa. Eu digo, pois não é mesmo, não é não. Só que eu quero dizer, queridos, que tudo o que eu senti foi muito real.
todo o desespero foi extremamente real. Porque o diabo, ele é o pai de quê? Da mentira. E ele, quando vem com a mentira, ele faz a mentira parecer verdade. Aquilo era tão verdade para mim que eu fiquei em pânico. Toda essa reação que falou aqui do medo, que o coração acelera, que você sente isso, mas era tudo que eu senti. Só que o pior, como eu tenho muita facilidade de desmaiar, eu só tinha medo de apagar e não respirar. Eu digo, como que ele vai me animar aqui? Porque se fosse para eu fazer, eu digo, eu sabia fazer. Eu digo, eu desmaiar, ia fazer o quê? Então, são coisas que é nesse momento que você vai saber o que é que está dentro. Então, quando é a palavra que está dentro, nessa hora que você vai espremer, o que vai sair é a palavra. É a convicção que você tem que Deus está com você e que Ele não vai deixar você sozinho. Nem quando você está com dor no coração. Amém? Então, essa convicção é o que faz com que a gente entenda que o Senhor está conosco. Que Ele vai adiante de nós e que Ele vai resolver todas as coisas, porque Ele diz que vai, Ele nos sustenta e nos fortalece. Amém? E isso tudo eu acredito que foi gerado. Olha só como as coisas são em cadeia, né? Eu até estava contando para o pastor que eu estava em Campinas semana passada, eu estou vendendo meu carro, e quando eu fui olhar nos documentos lá, fui no Detran, o carro estava com uma penhora. Eu disse, não, isso deve ser, o carro era financiado, eu terminei de pagar ano passado, eu disse, não, isso deve ter sido o quê? Eu acho que o banco não deu baixa, porque tem casos que ele não dá, a gente tem que ligar e tal. Resolvi tudo, disse, não, é porque você tem uma dívida na prefeitura de não sei quanto. Dali o coração já quis acelerar, mas como eu não estava com medo, ficou tudo tranquilo, né? E eu fui atrás, queridos, foi um desgaste emocional tão grande, que eu lembro que Anderson disse um monte de coisa para mim, minha filha, a gente tem que ficar firme, né, nesse sujo, porque assim, a gente tem um nome. Eu falo muito sobre integridade, sobre nome. Então, se tem uma coisa que eu zelo é pelo meu nome. Imagine meu nome por aí, que disseram que já tinha aparecido até no jornal, numa cobrança de uma conta que eu nem sabia que existia. Disse, não, mas para entrar no negócio aí, tem que ir carta, tem que ir, não sei quantas pessoas vão atrás, coloca no diário oficial, colocou em jornal, ou seja, quase aquele procura-se, porque está devendo. Aí aquilo foi me angustiando, né? Eu digo, ainda por cima, vendendo o carro para uma menina aqui da igreja. Olha o constrangimento. Eu dizer para ela, mulher, eu vou desfazer o negócio, porque eu estou com uma dívida que eu não sabia. Foi uma coisa tão terrível na minha mente, né? Essa circunstância todinha, para algumas pessoas pode ser pequena. Mas eu quero dizer, queridos, que não é pequena, porque a gente que leva o nome de Jesus, a gente tem um nome. E a Bíblia diz que é melhor um bom nome do que muitas coisas. Ou seja, você tem uma reputação e você tem que zelar por ela. E aquilo me angustiou demais. Né? E graças a Deus, porque Deus é muito bom. O menino lá do ministério, Tiago, que é advogado, ele foi com o pai na prefeitura. Aí quando chegou, ligou para mim e disse assim, minha filha, fique tranquila. Você não estava devendo nada. Isso foi aquilo que a gente já pagou. Meu pai lembrou, porque eu tinha viajado, estava em Vitória. Deixei com ele todos o carnê de pagamento. E ele recebia meu aluguel, ele que pagou, que ele é mais lembrado do que eu, e ficou lá. Eu disse, quer dizer que essa conta foi aquela que eu não sabia que tinha, mas eu digo, vai que tinha alguma coisa que eu não sabia, que imposto às vezes é assim, né, de uma clínica que eu já tinha fechado. Ele disse, não, está tudo resolvido, está tudo pago e vai tudo se resolver. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Mas eu confesso que isso me abalou tanto que eu ainda fraquejei um pouquinho na fé. Assim, bem pouquinho. Até eu correr no banheiro, cheguei no banheiro, me tranquei. Comecei a chorar, porque eu me abalei. Eu digo agora, diabo, você não vai fazer isso comigo não. Eu não aceito, eu rejeito. Senhor, me perdoe se eu deixei passar. Não foi de propósito. Se eu não paguei, eu não sabia ainda. Eu errei, mas não era sabendo não. O Senhor sabe que eu não fiz conta nenhuma para não pagar. Então, meu Pai, me perdoe e me ajude. E vá na minha frente para resolver. E glória a Deus que foi assim que eu já tinha pago. O que eu quero dizer com isso é que existem coisas pequenas que vai nos abalando. E a Bíblia diz que às vezes são as pequenas raposinhas que destroem uma vinha. É uma coisinha pequenininha aqui, que é o que eu digo que acontece muito em jovem.
é medo do futuro, é medo de não passar no vestibular, é medo de quando terminar a faculdade não conseguir emprego, é medo de fracassar, é medo de casar e não dar conta da casa, é medo da mulher que tem medo de não ter filho, e depois quando tem filho tem medo de não tomar conta do filho. E o diabo vai colocando essas raposinhas que vai minando nossa fé, e a gente vive com medo e nem sabe. Não é assim? Então, aquilo que eu tive me gerou um medo. E depois eu colhi o fruto do medo, que eu tenho certeza que essa dor foi isso. E que, glória a Deus, que maior é o livramento. Mas não precisa ser assim. Eu estou confessando aqui a vocês uma coisa para vocês já aprender comigo. Não precisa ser assim. Amém? Vamos lá para o Salmo 91. Todo mundo conhece. Esse aqui tem até gente, né, que abre. Eu lembro que na casa da minha avó tinha uma Bíblia daquelas bem bonita, bem grande. Era aberta no Salmo 91. Só que as pessoas não sabem que não é o fato de estar escrito que vai fazer a diferença. É a revelação daquilo que você sabe que vai fazer a diferença. Você pode abrir 10 Bíblias na sua casa, que não vai acontecer nada sozinha, porque a Bíblia, enquanto é livro, é só letra. A Bíblia passa a ser rema quando você tem a revelação daquilo que ela é. Ela é uma espada quando ela sai da sua boca. Ela aqui é um livro. Amém? Então, o que é que diz no Salmo 91? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Queridos, essa convicção de meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, é para quem habita na presença. É aquilo que eu falei. Não é você, enquanto está nessa presença, você está protegido. O que é habitar? É permanecer, é morar, é você fazer residência. Aonde? Na presença. Essa presença é que traz convicção de confiança. Essa presença faz você dizer, meu Deus, eu confio, você está comigo. E o que é que diz no 3? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Querida, é tanta circunstância que tem aqui nesses 2 versículos que nenhum deles você vai se abalar. Não tem peste nenhuma, não tem nada, não tem medo de dia, não tem medo de noite, não tem nenhuma seta que possa te atormentar, porque você sabe que você está abrigada aonde? No Altíssimo. E diz mais no 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. E quando o Senhor é morada, o que é que acontece? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Queridos, além de tudo, ainda existe um ministério de anjos. E o que é que esses anjos fazem? Eles nos guardam aonde nós somos. Em todos os nossos caminhos existem anjos. O Senhor mesmo dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem, para que eles nos livrem. Aleluia. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aleluia. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Ou seja, naquele momento que você está desesperado, naquele momento que você diz não tem solução, não tenho para onde ir, o que é que o Senhor diz? Olha, nesse momento de angústia, eu também estou aí. Você pensa que está só. A angústia é tão desesperadora, só sabe quem passa. Você não está só. Eu vou lhe colocar num lugar seguro.
Querida, essa segurança só tem no Senhor. Não existe outro lugar de segurança. Não tem guarda, não tem cerca elétrica, não tem alarme, não tem um batalhão de soldado armado que bata com a segurança do Senhor. Porque a Bíblia diz que infeliz do homem que confia no homem. Se você colocar a sua segurança nessas coisas, infelizmente, a nossa segurança é vã. Porque a gente sabe que os condomínios que têm alta segurança, há assalto. Você não está seguro porque está no condomínio. Você não está seguro porque tem um segurança. Quantos bancos são roubados? Quanta segurança há? Não existe. Mas a Bíblia diz que aquele que faz morada do Senhor, ele nos coloca no lugar seguro. Ele nos coloca no lugar firme. E o que é que diz o 16? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que é que significa isso? Você vai viver muito experimentando de tudo que eu tenho para você dentro da salvação. Que é o quê? Cura, preservação, segurança, tudo dentro desse pacote. Você experimenta de tudo, ainda vai morrer farto de dias. Fazendo como meu avô, eu quero ir para casa porque eu já vivi demais, eu estou cansado. Já vivi de tudo e hoje está com o Senhor, farto de dias. Então, querido, é essa palavra que tem que estar dentro, para quando essas circunstâncias se levantam, você tem convicção de quem é com você, daquele que te livra, daquele que te guarda. É esse Deus, não é o Deus do Salmo 91, é o meu Deus que está aqui nesse Salmo. Não é aquele Deus daquela Bíblia aberta. É como Jó disse um dia. O que foi que Jó disse um dia? Jó disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio. E aquilo que eu receava aconteceu. Aí o que é que acontece? Tudo que é desgraça acontece com Jó. Por quê? O medo dele foi tão forte a ponto de atrair tudo que ele tinha medo. Querida, a fé é igual, o medo é a fé ao contrário. Ou seja, a sua fé traz vitória para você, o seu medo vai atrair coisa ruim para você. Então, tudo que Jó temia sobreveio. Só que chegou um dia que chegou a revelação. Ele disse assim: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve a revelação de quem era esse Deus do Salmo 91. E Deus restituiu tudo o que ele tinha muito mais abundantemente. Porque chegou ao pleno conhecimento e a revelação de quem era Deus. Então, essa revelação, essa convicção, essa firmeza na palavra é o que a gente precisa para saber que a gente tem onde se encostar. Ele diz, ele é abrigo, ele é escudo. E eu achei interessante um exemplo que eu ouvi, quando fala no revestimento da armadura de Deus, que tem lá em Efésios, que fala tudo que a armadura é capacete, é escudo. E interessante que a pessoa dizia assim, interessante, não tem nada na armadura que revista as costas. Não é verdade? Fala toda a armadura, o sapato, aquilo. As costas não precisa, querido, porque medo a gente enfrenta de frente, não é de costa. Se você correr, você vai cair. Porque não tem nada que proteja as costas, não. Porque Jesus, ele vai à frente, ele não vai atrás. Ele vai à sua frente. Ele vai adiante de você, destruindo portão de bronze, ferrolho de ferro, e não tem nada que resista. Porque ele vai adiante de nós. Ele luta aquilo, de fato, já lutou e já venceu para mim e para você. Amém? Então a gente não precisa de proteção atrás. A proteção já vai à frente, abrindo caminhos, aplainando caminhos. E nós estamos num caminho firme e seguro. Amém? Aleluia, Deus é muito bom. Vamos abrir agora em João 14, 27. Eu já estou terminando. Tem gente que a hora que mais gosta é essa. Eu já estou terminando, mas eu estou terminando mesmo. Aleluia, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. João 14, 27. Como se fosse pouco, tudo que a gente já viu, Jesus diz assim para a gente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. Querido, o contrário do medo é paz. Por quê? Se você está em paz, é porque não existe medo. Uma pessoa com medo, ela não tem paz.
Uma pessoa com medo, ela não tem tranquilidade. Então, Jesus disse que ele já nos deu a paz. Não tenha medo. Não se turbe o vosso coração. Ela está aí com você. Aleluia. E passa um pouquinho a página em 16:33. Aleluia. Deus é bom. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Queridos, fechando. Não tem do que a gente ter medo. Jesus já venceu tudo. Ele já nos deu a paz. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar só. Ainda quando ele foi para o Pai, que ele estava com os discípulos, e os discípulos com medo de perder a presença física, ele disse: fique em paz. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. O mesmo Espírito que estava lá com eles continuava dentro. A presença de Jesus era fora, era física, mas hoje a presença é dentro de nós. Então, nós estamos cercados pela bondade, pela fidelidade, por dentro a presença de Deus. E não existe nada, querido, absolutamente nada que possa nos roubar dessa posição, a não ser você se ausentar da sua morada. Se você sair desse lugar de segurança, é que você corre perigo. Mas enquanto você estiver fazendo do Altíssimo a sua habitação, enquanto você for templo dessa presença do Espírito, nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. E essa presença, ela é real. Muito mais real do que a minha presença aqui nesse lugar. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra.